Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Muito feliz de poder estar aqui, mais uma vez compartilhando um vídeo com vocês. A minha oração é que esses poucos minutos possam falar ao coração de vocês. E a mensagem dessa sexta-feira vai trazer um pouquinho desertos e processos. Eu sei que a gente ouve muito falar sobre isso, mas hoje eu quero trazer aquilo que, digamos que eu aprendi na prática, através de um personagem da Bíblia. Essa mensagem eu já tenho ela guardada há um tempo e hoje eu senti no coração que era hora de compartilhar com vocês, que é sobre a vida de Josué. Tenho certeza que vocês conhecem, sabem que Josué foi o sucessor de Moisés. Todo mundo recita muitos versículos, Josué 1:9, seja forte e corajoso. A gente ama esse versículo. Mas por trás desse homem que teve uma missão tão importante, tão grande, existiu um deserto e existiu um processo. E para que eu não me perca muito e esse vídeo não se torne tão longo, eu vou estar acompanhando aqui no meu roteiro, porque são lições valiosas que eu aprendi com Josué e através da vida dele, algumas outras para aplicar na nossa vida e que funciona, tá? Porque eu experimentei cada uma delas. E pega um caderninho, anota, porque aí a gente, aprende mais ali, se esquecer, tá ali escrito, a gente volta lá. É sempre bom a gente fazer esses processos. Então vamos lá. Muitas pessoas querem viver a promessa, mas poucas entendem que Deus usa o processo para formar o caráter. Quem gosta de passar por deserto? Tenho certeza que ninguém. Mas é justamente nesse deserto que o Senhor prova, forja o nosso caráter. Quantos de nós temos uma missão, né? Deus entregou uma palavra, Ele falou que vai fazer, e às vezes a gente meio que começa a acreditar que isso vai acontecer em passo de mágica. Mas não é assim. Quando a gente olha para a palavra, todos os grandes homens e mulheres que foram chamados, eles passaram por processos. E é interessante que em alguns momentos, quando eles tentaram pular fases, essa promessa, essa missão, ela só atrasava. E não foi diferente com aquele povo do deserto. Mas o comportamento de Josué, ele fala tanto ao meu coração, porque Josué era um cara diferenciado para a época dele. E é aí que entram as lições que eu aprendi com ele. E a primeira delas é o quê? Que Josué tinha uma postura diferente. Você sabia que duas pessoas podem viver o mesmo problema, mas terem posturas diferentes diante dos problemas? E aqui Josué viveu isso não só entre duas pessoas, mas no meio de mais 11. Ele mais 11 foram enviados para conhecer a terra prometida. Deus mandou eles irem lá espiar a terra. E quando eles chegaram lá, eles viram que a terra era maravilhosa, os frutos eram enormes, só que os gigantes chamaram a atenção demais deles. E na volta, na hora de falar ali, fazer um relatório para Moisés de como que era essa terra, 10 deles vieram com uma visão totalmente distorcida, negativa. Eles começaram a olhar para o tamanho deles, eles começaram a olhar para as dificuldades, eles começaram a murmurar. Mas Josué e Caleb, eles não olharam as dificuldades, mas eles olharam para aquele que tinha feito a promessa. E aí, eles permaneceram. E é interessante que aqueles outros 10 não permaneceram. Só reclamaram. E essa primeira lição que eu aprendo com Josué sobre essa postura diferenciada dele, automaticamente me leva para a segunda lição, que é a seguinte: a nossa postura determina o nosso destino. E é tão triste a gente começar a acompanhar essa história e perceber que aquele povo que murmurou, que reclamou, que não acreditou, era exatamente o povo que não pisou na terra prometida. Imagina, Deus tem um presente para te entregar
Só que esse presente é tão grande que às vezes quando você olha com seus olhos humanos, você não acredita que Deus vai te entregar. Mas foi Deus que falou que vai te entregar. E aí você às vezes não ganha porque você não acreditou. E isso é muito triste. Aquele povo, eles não pisaram na terra prometida porque foram incrédulos. E aí eu começo a pensar quantas coisas na nossa vida ainda não aconteceram ou não vai acontecer por conta da nossa incredulidade. A nossa incredulidade nos faz perder coisas. E isso é muito triste. Eu espero que a partir de hoje, aquilo que Deus te prometeu, você creia e não esmoreça no meio do caminho, tá? Por favor. Mas vamos também para uma terceira lição. Josué me ensina que a gente precisa permanecer perto dos nossos líderes, perto daqueles que estão na frente do processo. E como a gente tem dificuldade com isso, ainda mais na atualidade, onde a gente percebe cada dia mais as pessoas querendo mostrar o que sabem, mas não querem aprender, não têm a humildade de aprender. E Josué me ensina o quanto ele não quis ali ser Moisés, mas ele caminhava lado a lado com Moisés, ele aprendia com Moisés, ele servia Moisés. E é muito interessante que até quando Moisés entrava para a tenda ali, para estar com Deus, para ter aquele momento ali na presença do Senhor, Josué ficava sempre pertinho. Eu imagino que ele queria também experimentar aquilo que Moisés experimentava. Afinal, quando Moisés entrava dentro da tenda, ele entrava de um jeito e saía de outro. E ele permaneceu ali, né, sendo humilde. E aí, o que acontece? Quem aprende a servir hoje estará preparado para liderar amanhã. O próprio Jesus ensinou isso. O maior líder de todos os tempos. Ele nos ensinou a liderar com o quê? Com um balde e uma toalha. E como a gente precisa aprender isso, né? Muitas pessoas entendem que liderar é mandar, é ser autoritário, é estar acima de todos. E não é isso. Não é isso que a palavra nos ensina. E Josué, ele trilhou o caminho certo. Ele foi aprender, ele foi primeiro servir. Pessoas maduras aprendem antes de ensinar. Isso é tão importante. E dentro desse contexto, eu também aprendo uma quarta lição, que é a seguinte, que Deus prova o nosso coração nas crises. É exatamente durante as crises que Deus revela o que existe dentro de nós. Quando tudo está bem, é muito fácil a gente agradecer, louvar, levantar a mão, falar que Deus é bom. Mas e quando o Senhor não faz do jeito que a gente quer? Eu tive uma experiência um tempo atrás que me marcou muito. Eu ouvi claramente o Espírito Santo falar no meu coração. Eu lembro que a gente estava orando por uma situação de um familiar. E ali eu falei assim, não, a gente vai estar orando, vai estar dando tudo certo. Aí, quando chegou a tarde, eu perguntei se a pessoa tinha melhorado. E a pessoa que estava do outro lado falou assim, não, glória a Deus, ela está bem e tal. E naquele momento eu falei assim, Deus é bom. Na hora o Espírito Santo me corrigiu. E se eu não satisfizesse ali a sua expectativa? E se eu não tivesse feito conforme você planejou? Eu deixaria de ser bom? E naquele dia eu percebi que o Senhor, Ele é bom independente dele fazer o que eu espero ou não. Então é nessas horas onde Deus fala sim ou não, onde acontece do meu jeito ou não, é que a gente está sendo ali testado o tempo todo. É na pressão, é na hora que o nosso medo aparece, é na hora que o dinheiro falta, é na hora que a nossa, digamos, reputação está em jogo e a gente quer agradar mais a homens do que a Deus. É na hora em que ninguém está vendo você obedecer, ninguém está vendo você fazer e você ainda assim permanece fazendo. Então é justamente nessas horas que o Senhor, Ele prova o nosso coração. E aí, através dessas lições, da meditação, né, nessas lições, eu consegui tirar mais 7 para quem está vivendo nos processos.
olhando para a vida de Josué, refletindo sobre isso, refletindo do quanto ele permaneceu, do quanto ele acreditou, do quanto ele serviu, do quanto mesmo em meio às dificuldades ele permaneceu. Eu queria deixar para vocês mais 7 lições para você usar na sua vida se você hoje estiver vivendo algum tipo de processo. Então vamos lá, a primeira lição é a seguinte: não siga a multidão. A multidão não pode ser a voz de Deus. E quantas vezes a gente tem sido influenciado por ela? Deus fala algo com a gente, aí a multidão chega falando que é outra coisa, ou que Deus mandou fazer de outra forma, e a gente deixa o plano original do Senhor para fazer o que a multidão quer. E aqui eu quero abrir um parênteses: a importância de você conhecer a palavra de Deus. Quando a gente não conhece essa palavra, a probabilidade da gente ser moldado pelo que todo mundo quer é muito grande. Então, vai para o seu secreto, abra a tua Bíblia, estude, porque conhecimento da palavra muda a história, muda decreto, muda a vida, ok? Segundo, escolha bem as suas companhias, para quem que você desabafa, para quem você corre quando as coisas estão difíceis. Você vai lá para o seu feed reclamar, para os seus stories. Você vai para aquela amiga que não sabe guardar segredo e conta para todo mundo. Ou você busca aquelas pessoas que levam você para mais perto de Deus. E aqui eu gosto também de acrescentar que pessoas que nos levam para perto de Deus não são aquelas pessoas que ficam nos bajulando. Não são aquelas pessoas que sempre dizem que vai dar tudo certo. Mas são principalmente aquelas pessoas que têm relacionamento com Deus, discernimento espiritual, e que muitas vezes vão ser usadas para nos confrontar. Trazer a palavra nua e crua como ela é. E a gente precisa caminhar com gente assim. Às vezes a gente não quer conselho, a gente só quer ouvir aquilo que a gente quer, ou só quer que alguém concorde com a gente. Essa é a verdade. Mas a gente precisa aprender a escolher bem quem vai caminhar com a gente. E a gente precisa dessas pessoas que vão ser verdadeiras, que vão abrir os nossos olhos, que vão trazer a palavra da forma como ela é, e não vão ficar passando a mão na nossa cabeça o tempo todo. Outra lição que eu aprendo aqui, já é a terceira, né? Faça tudo com excelência. Antes de receber grandes responsabilidades, seja excelente nas pequenas. Às vezes a gente quer aquele casarão, mas não cuida nem da casinha pequenininha que a gente tem. Uma vez eu já fui confrontada com isso também. Eu sonhava tanto com tantas coisas e uma vez o Espírito Santo falou isso comigo. Débora, você não está sendo fiel ao que eu estou te entregando, como que você quer que eu te entregue coisas maiores? E essa é uma realidade. A gente precisa aprender a ser fiel, responsável com as pequenas coisas, com as pequenas sementes, e às vezes a gente despreza elas. E o Senhor está falando, cuide dela, faça com excelência. Não importa se ninguém está vendo. Eu estou vendo. E isso é muito interessante. A quarta lição é: não busque reconhecimento, não procure posição, procure crescimento. Quem busca muito aparecer dificilmente permanece. O problema da gente buscar reconhecimento e posição o tempo todo é que quando isso não acontecer, você vai deixar de fazer. Então você começa a fazer uma coisa bem legal e as pessoas começam a elogiar. Então eu vou continuar. Mas de repente as pessoas não falam mais nada. Ou então vem a crítica, porque a crítica aparece, e aí você desiste. Então ali naquele momento você acaba vendo a motivação do seu coração, porque você desistiu porque alguém deu uma palavra que você não gostou. Então não é sobre reconhecimento, é sobre obedecer e fazer o que Deus manda fazer. Quinta lição: seja fiel. Josué permaneceu fiel durante todo o processo. A fidelidade sustenta quem deseja viver o propósito. Então seja fiel a Deus. Tá ruim? Seja fiel. Tá bom? Seja fiel. Tá sendo caluniado? Seja fiel. Tá passando por dificuldade? Continue fiel. É a nossa fidelidade nesses tempos que vai nos levar em direção àquilo que Deus tem. Sexta, dependa de Deus. Não é na força que a gente vai conseguir, né? Lá em Zacarias fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E quantas vezes a gente quer dar o nosso jeitinho, acelerar o processo, fazer Deus cumprir logo o que é para cumprir? E se a gente parar para olhar para a palavra de Deus, a gente percebe que muitos que fizeram isso se deram mal.
atrasaram muito aquilo que Deus tinha para fazer porque tentaram dar o seu próprio jeito. 7ª lição, não tente imitar as pessoas. Deus não nos chamou para copiar alguém. Deus nos chamou para ser uma voz e não um eco. Hoje em dia me dá raiva quando eu entro às vezes nas redes sociais e às vezes a gente gosta de um post. E quando você percebe, tá várias pessoas colocando o próprio nome delas como se fossem elas que tivessem inventado, né, ou falado. A gente nem sabe, né, quem criou, a gente sabe que existe alguém que criou, mas tipo assim, todo mundo copia para também ter sucesso, né? Eu quero uma fórmula. E a gente percebe isso até mesmo dentro das igrejas, dentro dos ministérios. Ah, tá dando certo lá, eu vou fazer aqui também. E para cada realidade, Deus tem um plano, Deus tem um jeito de fazer, né? E o jeito de fazer continua sendo a palavra dele. A oração, é através da oração e da palavra que ele vai dizer como ele quer. E a gente gosta do que é mais fácil. Ah, tá dando certo para ele, eu vou fazer para mim. Ah, eu quero fazer a dieta que o outro fez porque para mim vai dar certo também. E a gente começa a generalizar e copiar e a nossa autenticidade vai se perdendo. A gente daqui a pouco já não sabe mais o que é, não sabe mais o que é da gente, o que é cópia. E o Senhor não nos chamou para ser cópia, nós somos únicos, nós somos autênticos. Deus tem um chamado único para cada um. Né? E por que a gente cisma de ter que copiar as pessoas? Então não imite. Se você olhar a liderança de Moisés e a liderança de Josué, foi totalmente diferente. Para o tempo do deserto precisava de um Moisés, mas para o tempo da terra prometida precisava de um Josué. Já pensou se Josué quisesse viver o tempo dele como líder imitando Moisés? O povo não teria alcançado. Não porque Moisés não seria importante, não é sobre isso, claro que não. Mas para cada tempo era necessário um tipo de liderança. Então, Josué admirava Moisés, mas não imitou Moisés. E isso é muito importante. E para a gente concluir, talvez hoje você esteja vivendo um deserto, um vale, uma dificuldade. Mas eu quero te lembrar que o deserto não é o seu fim. Gosto muito de uma frase que fala assim: todas as vezes que choveu, parou. E com a nossa vida não é diferente. Ainda que as chuvas deixem marcas, elas vão passar. E durante esse processo, o Senhor está nos ensinando e talvez moldando o nosso caráter, nos trazendo de volta para a essência que se perdeu no meio do caminho. Então hoje, né, que nós possamos escolher ter a postura de Josué, sermos fiéis, servir com excelência, confiar em Deus. E a promessa, ela pode até mudar a nossa realidade, mas é justamente o processo que muda quem nós somos. E que Deus te abençoe com essa mensagem. Guarde isso no seu coração. Amém? E um ótimo final de semana.